Pela primeira vez, uma equipe de reportagem entra na maior reserva privada de cerrado do Brasil. São 32 mil hectares com todas as variações do bioma, animais, e dentro da área nascem 3 rios. O Jornal do Campo foi lá conferir para você. Só do alto para ter uma noção do tamanho dessa área de cerrado. 32 mil hectares. Fica próxima da cidade de Niquelândia e a 290 quilômetros de Goiânia. Há pouco tempo, recebeu o título de Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável, o Legado Verdes do Cerrado. Essa área foi comprada há 40 anos pela Companhia Brasileira de Alumínio para o plantio de eucalipto. Desde então, 80% das matas nativas foram conservadas. Como reserva privada de cerrado, é a maior do Brasil. Hoje a legislação pede para você produzir em 80% da área e preservar 20%. Aqui nós fizemos ao inverso. Não vender e nem desmatar 28 mil hectares. Isso não sai barato. E é aí que entram as atividades que vão gerar receita ao projeto, como a criação de gado e o cultivo da soja. Além de projetos que fazem o uso de cultivo de espécies exóticas e nativas ao mesmo tempo. Tendo renda com a recuperação de uma área que anteriormente foi utilizada para algum fim agrícola e comercial que estava anteriormente degradada. É o chamado Sistema Agroflorestal Sintrópico. Um exemplo básico, a gente plantou, por exemplo, a banana, que é uma planta de ciclo curto. A banana vem, ela vai produzir, depois que ela finalizar o seu ciclo, ela vai voltar para o solo e ela vai servir de adubo. E logo em seguida vem o mamão, depois vem o limão, depois vem a goiaba e assim por diante. Até que no final do ciclo ficará apenas as plantas nativas. Baru, por exemplo. O baru, por exemplo, e o caju e a cagaita, né? Que são plantas típicas do cerrado, que também estão sendo plantadas consorciadas aqui. O sistema de plantio começou com 8 hectares, mas a meta é atingir 60 hectares em 3 anos. Para isso, aqui funciona o maior viveiro do Brasil de plantas nativas do Cerrado. Por exemplo, todos os barus plantados aqui, eles foram produzidos no nosso viveiro de mudas. Todas as sementes usadas foram coletadas na floresta e nós selecionamos os melhores baruzeiros, coletamos as melhores sementes, guardamos e tratamos o nosso banco de sementes, produzimos as mudas no viveiro e trazemos para a nossa agrofloresta. No legado trabalham 60 profissionais, gado, soja. Até que ponto essas atividades combinam com um projeto de conservação do cerrado? Existe delimitações, regulamentações aos quais a Reserva Legado Verde Cerrado vem seguindo dentro da legislação ambiental. No levantamento feito pelos pesquisadores, foram identificados até agora 11 córregos e 3 rios. O rio mais importante é esse daqui, o Traíras. Ele nasce e percorre 92 quilômetros dentro da reserva. Está totalmente conservado e abastece toda a população de Niquelândia. Ele é um fator de equilíbrio, né, dentro da Reserva Legado Verde Cerrado. E para o cerrado, ele tem uma função harmônica. Em que sentido? A gente pensar nas matas ciliares, por exemplo, que são matas que ficam na costa dos rios, né? Foram identificadas até agora 933 plantas. O pesquisador Fábio Venturoli está desenvolvendo um projeto para estimar o volume de biomassa e carbono das árvores do cerrado. Determinar o teor de carbono, você consegue saber exatamente qual a contribuição de uma área ou do bioma cerrado para a mitigação de efeitos de mudanças climáticas, por exemplo. Quando a gente faz uma pesquisa como essa, a gente dá mais confiabilidade às estimativas. Os resultados servirão de referência para outros trabalhos. Neste mirante foi construída uma casa, uma base de apoio para os pesquisadores.
E dentro da reserva foi montada também uma estrutura para o turismo ecológico. É o contato dos visitantes com a natureza. Eu realmente, como ciclista, estou admirado, porque hoje em dia você não vê uma reserva tão assim bonita e preservada no nosso país e no nosso município. No trabalho de levantamento, a equipe conseguiu localizar essas ruínas aqui. Tudo indica que são registros do século XVIII, ou seja, o ciclo do ouro no Brasil. E quem viu essas ruínas pela primeira vez foi você, né, Vinícius? Isso, a gente conseguiu encontrar essas ruínas, Márcio, no projeto que a gente estava desenvolvendo, mapeando o Rio Traíras. Aí quando a gente se deparou com essa situação aqui, com essas rochas, vimos que não era uma coisa natural, então resolvemos ir um pouco mais a fundo para tentar descobrir. Então, através de alguns indícios, como as plantas que os garimpeiros deixavam na região para identificar esses locais, a gente consegue supor que aqui era um complexo bem grande, que deve ter em torno de 1 hectare mais ou menos, com essas rochas empilhadas que eram onde o pessoal fazia a mineração do ouro, diamantes, essas coisas. Estas ruínas ficam próximas do antigo povoado de Traíras, da época da colonização de Goiás, de 1735. As comunidades do entorno do legado também participam de projetos como este de recuperação de nascentes, envolvendo produtores rurais da região. Vai atender a produção dele, então é muito importante esse chamamento e essa disseminação de informação que chega até o produtor rural. E no mesmo projeto, a participação das escolas. É a geração futura. São eles que vão levar esse projeto adiante. Projetos como este de educação ambiental, aos poucos, despertam o que o legado mais precisa para ser preservado: a consciência da comunidade. Fazer o manejo correto do solo, que é um conjunto de práticas que vai fortalecer também esse fortalecimento da nascente. Conservar o que sobrou do cerrado é sempre importante para um bioma que perdeu a maior parte de suas matas nativas nos últimos anos. Na próxima semana, o Jornal do Campo volta com um especial da Tecnoshow de Rio Verde. Inovações tecnológicas, lançamentos de novas variedades de plantas. É uma das principais feiras do país e o JC vai conferir de pertinho todas as novidades. Até lá e um domingo especial para você.